Boa noite, meus amigos do Facebook, boa noite a todos. Estamos aqui nos aproximando do advento do Senhor Chaitanya. Estamos, assim, na maior alegria, querendo assim, servir ao Senhor mais intensamente e compreender um pouco mais das glórias de Chaitanya Mahaprabhu, que é essa encarnação de Krishna, que veio para espalhar o amor a Deus para todas as pessoas, em todas as partes. E nada melhor que isso do que a gente ler de fontes autorizadas que falam sobre o Senhor Chaitanya. Né? O Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraj, o Chaitanya Bhagavata de Vrindavana Dasa Thakura, são livros excelentes para a gente entender as glórias do Senhor Chaitanya. E esse nosso boa noite de hoje com esses passatempos do Senhor Chaitanya. Vamos ler o Chaitanya Charitamrita até o dia 7, para comemorar esse maravilhoso dia do advento do Senhor Chaitanya. Vamos ler e vamos aproveitar ao máximo todos os néctares que tem no Chaitanya Charitamrita. Ok, então vamos lá, vamos à nossa leitura. Estamos no verso 167. Enquanto fazia Sankirtana em Ramakeli Gram, o Senhor dançava e às vezes perdia a consciência devido ao amor a Deus. Enquanto ele esteve em Ramakeli Gram, inúmeras pessoas vieram ver seus pés de lótus. O Sr. Chaitanya é descrito por Vasudagama como um homem alto que arrastava multidões enquanto cantava e dançava. Está lá, nos escritos de Vasudagama. E Vasudagama foi liberado. Ele viu o Sr. Chaitanya. Olha só. Apesar de todas as atividades pecaminosas dessas pessoas do Ocidente, eles tiveram contato com o Sr. Chaitanya. Né? E se liberaram, com certeza. Eles devem ter nascido no movimento de Sankirtan para ajudar a missão de propagar os santos nomes pelo mundo inteiro. Né? Gostar de viajar? Então, vamos ler mais um pouco. Ao ouvir falar da influência de Chaitanya Mahaprabhu em atrair inúmeras pessoas, o rei maometano da Bengala ficou muito admirado e começou a falar o seguinte: uma pessoa assim, que é seguida por tantas outras, sem dar-lhe caridades, deve ser um profeta. Disso tenho plena certeza. Porque as pessoas só seguem os políticos porque os políticos dão dinheiro, né? Só seguem assim a grupos religiosos porque eles estão curando, porque eles estão melhorando a vida da pessoa, melhorando o emprego, dando alguma coisa aí para as pessoas, né? Mas só para seguindo, as pessoas seguiam o Sr. Chaitanya só porque estavam sentindo um grande prazer de amor a Deus. Tá? Só por isso, amor a Deus, estavam sentindo amor a Deus, aí seguiam o Sr. Chaitanya para todo lugar, por causa desse grande êxtase de amor a Deus que elas sentiam quando estavam próximos do Sri Chaitanya Mahaprabhu. O rei maometano ordenou ao magistrado: não perturbes este profeta de hindu por motivo de inveja. Deixai-o fazer o que sua própria vontade ditar, onde quer que ele queira. Onde quer que ele queira. 171. Tendo o rei maometano pedido notícias a seu assistente, que se chamava Keshava Chatri, sobre a influência de Chaitanya Mahaprabhu, Keshava Chatri, embora sabendo de tudo sobre Chaitanya Mahaprabhu, tentou evitar a conversa, não dando nenhuma importância às atividades de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Keshava Chatri era um devoto, né? Estava servindo lá o rei, trabalhando no governo. Aí quando perguntou, ele não quis falar, né? Na certa, porque esse rei aí é tão pecaminoso aí. Vão falar, se você dá conhecimento sobre alguém, aquela pessoa adquire um certo poder sobre você, de quem ele tem conhecimento. Então a gente tem que dar pouca informação para as pessoas não terem poder sobre nós, né? Aí pensou exatamente isso sobre o Sr. Chaitanya, né? Keshava Chatri informou o rei maometano que Chaitanya Mahaprabhu era um mendicante e viajava por diversos locais de peregrinação e que, sendo assim, apenas poucas pessoas vinham vê-lo. Que nada.
Keshavachatri disse, por inveja, teu servo Maometano conspira contra ele. Acho que não deves interessar-te muito nele, pois não há vantagem alguma nisso. Pelo contrário, só sairás perdendo. Esse rei não gosta de perder nada. Após apaziguar o rei dessa maneira, Keshavachatri enviou um mensageiro brahmana ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, solicitando-lhe que partisse sem demora. Aí recado aí, vai embora, Chaitanya, que esse rei aí está de olho em você. A sós o rei indagou da Birakasha, Shirarupa Goswami. Eita, esse rei aí era o rei que Shirarupa Goswami trabalhava também, ó. O qual começou a falar sobre as glórias do Senhor. É diferente de Keshavachatri, Rupa Goswami disse, não, vou falar sobre Chaitanya, que esse rei aí, eu conheço esse rei, ele vai se purificar. Shirarupa Goswami disse, a Suprema Personalidade de Deus, que deu a ti este reino e a quem tomastes por um profeta, nasceu em teu país devido à tua boa fortuna. Este profeta sempre deseja tua boa fortuna. Pela graça dele, todos os teus negócios são exitosos. Por suas bênçãos, serás vitorioso em toda parte. Aí já vai elogiando o rei, dizendo que o poder e a riqueza dele depende de Deus. Se ele não tratar bem o seu Chaitanya, o negócio vai ficar ruim para ele. Por que me questionas? Melhor questionar tua própria mente. Por seres o rei do povo, és o representante da Suprema Personalidade de Deus, portanto, podes entender isso melhor do que eu. Né? Então já chamou o rei a moral, né? Que ele não pode fazer qualquer coisa, porque ele é o representante da personalidade de Deus. E assim, ele tem todo o conhecimento, porque se ele representa a personalidade de Deus, é para ter todo o conhecimento. Já em Hare Krishna, eu vou sair um minutinho, mas eu volto em menos de um segundo. Ok? Hare Krishna, um segundo não, 15 segundos, tá? Hare Krishna. Ok, já voltei, continuando. Verso 180. O rei replicou, considero que esse Chaitanya Mahaprabhu é a Suprema Personalidade de Deus. Não tenho dúvida quanto a isso. Olha, o rei maometano, ele considerava que o seu Chaitanya era a Suprema Personalidade de Deus. Após ter essa conversa com Rupa Goswami, o rei entrou em sua casa particular. Rupa Goswami, conhecido então como Dabirakasha, também regressou à sua residência. Após regressar à sua residência, Dabirakasha e seu irmão decidiram, após deliberarem bastante, e ver o Senhor secretamente. Dabirakasha e Shakala Malika, era Rupa e Sanatana Goswami, dois irmãos que são a base do nosso movimento. Agora nós vamos ver como eles se encontraram com Chaitanya Mahaprabhu. Assim, na aldeia, na calada da noite, os dois irmãos, Dabirakasha e Shakala Malika, foram ver se Chaitanya Mahaprabhu secretamente. Primeiro encontraram-se com Nityananda Prabhu e Haridasa Thakura. Só tinha assim personalidades altamente espiritualizadas, né? Nityananda, a própria expansão do Sr. Chaitanya, né? E Haridasa Thakura é o devoto exemplar, o Acharya dos Santos Nomes. Se Nityananda Prabhu e Haridasa Thakura disseram ao Senhor Chaitanya que duas personalidades, Shirupa e Sanatana, tinham vindo vê-lo. Com grande humildade, ambos os irmãos levaram feixes de palha entre os dentes e, cada qual com um pano amarrado em volta do pescoço, prostraram-se como varas perante o Senhor.
Ao verem o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, os dois irmãos encheram-se de alegria e humildemente começaram a chorar. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhes que se levantassem e assegurou-lhes toda a boa fortuna. Nossa, estamos recebendo bênçãos diretamente do Sr. Chaitanya. Esse foi um encontro de Dabirakash Chakaramarika, Rupa e Sanatana Goswami. Os dois irmãos levantaram-se e, outra vez, colocaram a palha entre seus dentes, humildemente ofereceram orações com as mãos postas. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o mais misericordioso Salvador das almas caídas. Todas as glórias à personalidade suprema. Então, esse verso em Bengali é conhecido. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Dayamaya, Patita Pavana Jaya, Jaya Mahashaya. É um verso conhecido. Senhor, pertencemos à casta mais baixa de homens e nossos associados em emprego são também da mesma espécie mais baixa. Portanto, podemos nos apresentar a vós. Portanto, não podemos nos apresentar a vós. Sentimos-nos bastante envergonhados estando aqui perante vós. A humildade, né? Eles trabalhavam por muçulmanos, né? E não eram aceitos na cultura hindu, né? Querido Senhor, permite que vos informemos que ninguém é mais pecaminoso do que nós. Tampouco há alguém tão ofensivo quanto nós. Se quiséssemos mencionar nossas atividades pecaminosas, logo ficaríamos envergonhados. E o que dizer, então, de abandoná-las? Então, aqui é um verso, né, do Bhakti Rasamrita Sindhu, né, de Rupa Goswami. Ambos os irmãos alegaram: querido Senhor, vós encarnastes para salvar as almas caídas. Deveis considerar que neste mundo não há ninguém tão caído quanto nós. Então, essa é a nossa posição, sabia? É assim que a gente tem que se apresentar para o Senhor Chaitanya, não se achar cheio de que fez muito serviço para Krishna, fez muito serviço, eu sou um devoto importante, tem que me considerar. Não, a nossa posição é de humildade. A gente não fez nada para Krishna, a gente não tem nenhuma boa qualidade. Se tem alguma qualidade aqui, é do mestre espiritual que pegou na nossa mão e nos levou até Krishna. Fora isso, a gente não tem nenhuma outra qualidade. Salvastes os dois irmãos Jagai e Madai, mas para salvá-los não tivestes que empenhar-vos muito. Os irmãos Jagai e Madai pertenciam à classe de Brahmanas e moravam no lugar sagrado de Navaduipa. Eles jamais serviram a pessoas de baixa classe, nem serviam de instrumentos para atividades abomináveis. Né? Porque se você está lá governando, né? Aí você vai ser o instrumento das atividades pecaminosas. Você vai aprovar a matança de animais, né? Você vai aprovar bebidas e vida pecaminosa. Né? Você é o diretor de uma escola, aí você tem que fazer o pedido de alimentação, aí você vai pedir galinha e não sei o quê. E aí você está contribuindo aí, né, para a vida pecaminosa. Então eles estavam trabalhando assim para o governo. Aí eles se sentiam muito mal. Jagai e Madai tiveram apenas uma falha: eram viciados em atividades pecaminosas. Contudo, pode-se reduzir a cinzas um montão de atividades pecaminosas simplesmente
por um tênue eco do cantar de vosso santo nome. Um tênue eco do cantar do santo nome pode aliviar as atividades pecaminosas, né? Então ele disse, então Jagai e Madai eles só tinham um problema, que eles eram viciados, né? Não viciado, que era viciado, não consegue deixar as atividades pecaminosas, né? Mas eu não sou viciado. E mesmo assim estou trabalhando para o governo. Ele pensava assim. E contribuindo para que as outras pessoas pequem, né? Jagai e Madai pronunciaram vosso santo nome em tom de blasfêmia a vós. Infelizmente, teu santo nome tornou-se-lhes a causa da salvação. Então, mesmo ele falando ofensivamente, eles conseguiram a liberação. Nós dois somos milhões e milhões de vezes inferiores a Jagai e Madai. Somos mais degradados, mais caídos e mais pecaminosos do que eles. Na verdade, pertencemos à casta de comedores de carne, pois somos servos de comedores de carne. De fato, vossas atividades são exatamente como as dos comedores de carne. Nossas atividades são exatamente como as dos comedores de carne. Por sempre nos associarmos com tais pessoas, somos hostis às vacas e aos brahmanas. Você está trabalhando aí para o governo, aí você vai contribuir para a vida pecaminosa, né? Aí eles se sentiram assim, né? Os dois irmãos, Shakara Malika e Badabirakacha, muito humildemente confessaram que, devido às suas atividades abomináveis, estavam atados pelo pescoço e pelas mãos e tinham sido atraídos num fosso repleto de objetos de gozo material dos sentidos, abomináveis e semelhantes a excremento. O gozo dos sentidos, muita gente não está gostando, não, quando a gente fala que o gozo dos sentidos é semelhante ao excremento. Né? Você gratificar seus sentidos, você vai ter que correr atrás de algum excremento para gratificar seus sentidos. Pode ser que o excremento seja perfumado, mas não deixa de ser excremento. Só porque é perfumado não significa que ele não é excremento. Né? Só porque está bem embalado, ainda é excremento. É um saco de excremento. Agora, porque está bem embalado, você pensa que não é saco de excremento. Mas é saco de excremento. Seja saco de homem, saco de mulher, saco de excremento. Entende? E as pessoas estão correndo atrás disso aí. Ninguém dentro dos três mundos é suficientemente poderoso para libertar-nos. Sois o único salvador das almas caídas. Portanto, não contamos com ninguém exceto vós. Né? Então, Gopitue Varana, que é o princípio da só aceitar Krishna como seu salvador, ou como seu protetor. Só aceitar Krishna como seu protetor. Aqui ele está exemplificando isso, o Rupa Goswami. Se simplesmente nos salvarmos mediante vossa força transcendental, então, com certeza, conhecer-se-á vosso nome como Salvador das almas caídas. Então, Patita Pavana, Salvador das almas caídas. Então, me salve, que aí todo mundo vai ver que você é um Salvador das almas caídas. Deixai-me dizer-vos que algo que é a pura verdade. Deixai-nos dizer-vos algo que é a pura verdade. Simplesmente ouvi-nos, ó misericordioso. Não há outro objeto de misericórdia dentro dos três mundos além de nós. Então vamos parar um pouco essas orações, amanhã a gente continua, estamos na 202, e vamos dar o nosso boa noite mais uma vez para vocês, porque senão a live vai ficando muito extensa. Aqui é só néctar, a gente não quer parar de jeito nenhum, mas a gente tem que dar uma paradinha, porque senão fica muito extenso. Já está em 20 minutos, é muito extenso. 15 minutos é o suficiente.
Jai Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado a todos, boa noite. O pessoal que estiver assistindo pelo canal do YouTube, nós já estamos com 359. Falta umzinho para 360. Então, por favor, quem estiver assistindo pelo YouTube, faz sua inscrição. Mas se você já fez, não clica lá de novo não, porque senão sua inscrição vai desaparecer. Jai Hare Krishna, boa noite a todos.